E a última rodada vai ter briga pela ponta e também contra o rebaixamento. Vamos conferir a classificação aqui no telão. A gente tem essas informações. Olha só, o Atlético está como líder aqui com 22 pontos, o Coritiba logo em seguida com 21 pontos. Na sequência, aparece o Cascavel CR. Até o 7º lugar, todos estão classificados para as quartas de final. Já a última vaga para as quartas de final será disputada pelo Paraná com 13 e Cascavel CR, que vem logo em seguida com 10. Toledo com 7, PSTC e União Beltrão com 5 pontos brigam para saber quem cai e quem é que não vai cair, aliás, para a segunda divisão. E o RIC Notícias de hoje fica por aqui. A seguir tem o Jornal da Record. Eu vou esperar o seu recadinho lá no Instagram, hein? Manda para mim, @simone.rames. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Olá, boa noite para você. Boa noite. O mercado financeiro mundial viveu um dia de bastante nervosismo. Uma guerra de preços do petróleo entre a Rússia e a Arábia Saudita derrubou as bolsas em todo o mundo. Ao longo dessa edição, o JR vai explicar como isso atinge o consumidor comum e o Brasil. Só a Petrobras perdeu hoje 95 bilhões de reais em valor de mercado. O mercado brasileiro nem estava aberto ainda, mas os ventos que sopravam do Oriente já indicavam um dia turbulento. A nova guerra do petróleo derrubou as principais bolsas asiáticas. Tóquio, Xangai e Hong Kong fecharam em baixa. A região também é afetada pelo coronavírus, que surgiu na China. A bolsa de Milão foi uma das que mais caíram na Europa. Quase 10% ainda no meio do pregão. As bolsas de Frankfurt, Paris e Londres também registraram quedas. Nos Estados Unidos, o índice Nasdaq recuou 5,76%. E o Dow Jones, que reflete mais os humores da chamada economia real, caiu 6,35%. No Brasil, o dólar disparou, batendo em R$ 4,80, o maior valor da história. A Bolsa de Valores de São Paulo teve que interromper as operações com apenas meia hora de pregão, porque a queda chegou a 10%. Desde a crise no governo Temer em 2017, com o caso Joesley, não havia uma baixa tão forte. Os economistas alertam para o impacto da crise mundial no Brasil. Muita volatilidade, ou seja, instabilidade de preços, então dólar subindo e caindo, bolsa subindo, podendo cair também em alguns momentos, e evidentemente especulação, taxa de juros e tudo isso. O Banco Central interveio 2 vezes no mercado de câmbio. Pela manhã vendeu 3 bilhões de dólares e à tarde 465 milhões para conter a alta da moeda americana. O dólar terminou o dia cotado a R$ 4,72. Depois da paralisação, a Bolsa de São Paulo operou em baixa durante todo o dia e fechou com queda de 12,31%. As ações da Petrobras, que pesam muito na Bolsa do Brasil, caíram 30%. A empresa perdeu 95 bilhões de reais em valor de mercado. Ao longo das próximas semanas, nós vamos ver ainda muita incerteza para ver quando, com velocidade, as economias começam a se recuperar desse ciclo. Veja agora outros destaques do dia. O presidente Bolsonaro e o ministro da Economia dizem que reformas vão tranquilizar mercados. Justiça decide amanhã prisão domiciliar de Ronaldinho Gaúcho. Na série especial, as vítimas inocentes da guerra de facções que dominam o crime no Ceará. Oferecimento Bradesco, experimente o futuro hoje. Uma família sobrevive depois do carro em que estava a ser atingido por 19 tiros numa comunidade do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, criminosos confundiram um carro com o de traficantes de uma facção rival. Tiros na parte